Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Vamos então conceituar primeiro qual é a ideia básica de uma probabilidade. A probabilidade na matemática ela vem para nos contar, para nos dizer qual é a chance de um determinado evento acontecer num espaço amostral de possibilidades. Dentro de várias possibilidades, qual é a probabilidade de cair um determinado evento que tu escolhe? Então a probabilidade nada mais é do que uma razão, uma divisão, uma fração. A probabilidade sempre ela vai variar de 0% a 100%. Sempre a probabilidade vai ter um valor compreendido nesse intervalo. Porque 0% seria a chance de nunca acontecer alguma coisa e 100% seria a probabilidade de acontecer 100%. Foi redundante, né? Besta. Mas 100% seria a probabilidade de acontecer certamente uma determinada situação. Então a probabilidade vem nos contar qual é a chance de acontecer algo. Sempre vai ser um número limitado de 0 a 100%. Ou se tu não quisesse trabalhar em porcentagem, né, 0% é a mesma coisa que 0. E 100% é a mesma coisa que 1, né? Porque 100% é 100 sobre 100, né? Então são 100 chances de 100 possíveis, ou seja, é 1, né? 100 dividido por 100 dá 1. Então tu poderia dizer que a probabilidade é um número sempre entre 0 e 1. Ou 0% e 100%. Então, a probabilidade nada mais é do que uma divisão entre o número de resultados favoráveis para acontecer um evento A, um evento que tu escolher, sobre o número total de possibilidades que tu tem no teu espaço amostral, quando tu for fazer uma realização desse experimento, certo? Então vamos resolver alguns exemplos para a gente conceituando e vendo um pouquinho do que é a probabilidade. Então um exemplo clássico que aparece quando fala de probabilidade é lançar moeda e cara ou coroa, né? Então, pode cair cara, vou chamar aqui cara de K e coroa de C, certo? Então, quando tu lança uma moeda, pode cair cara ou coroa. Imaginando que, é claro, quando a gente fala de probabilidade aqui no ensino médio, a gente trabalha com eventos que eles são equipossíveis, eles têm a mesma possibilidade de acontecer, certo? Enquanto depois, claro, poderia ter outra situação onde a gente tem eventos com probabilidade diferente para cada ocorrência, e aí a gente vai ter algumas contas diferenciadas. Então, nesse início, a gente vai pensar que a gente tem um caso que tem a mesma possibilidade de acontecer, tanto cara quanto coroa. Não é uma moeda viciada, não é uma moeda que tem um pezinho a mais desse lado do que de lá e tudo mais. Uma moeda, ok, honesta, como se diz, né? Então, qual é a probabilidade de lançar duas moedas e tirar duas caras? Então, tu vai lançar a primeira moeda, vai ser um resultado, depois tu vai lançar outra, vai ser outro resultado. A gente pode associar aqui a probabilidade como o princípio fundamental da contagem. Tu vai fazer em duas etapas, então vamos resolver as duas etapas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer duas etapas e vai multiplicar. Então, olha só. Quando tu lançar a primeira moeda, qual é o número de possibilidades que tu vai ter de resultado? 2, né? Ou vai ser cara ou coroa. Então, tu tem duas possibilidades. Então, o total de possibilidades é 2. Em cima, tu coloca os casos favoráveis para o teu evento. Eu quero aqui saber a probabilidade de tirar duas caras. Então, o evento favorável é tirar cara. Então, dessas duas possibilidades, quantas são cara? É uma, né? É uma de duas. Tem uma cara entre as duas moedas, certo? Então, a probabilidade de lançar a primeira moeda e tirar cara é 1/2, porque é um caso favorável de dois casos de possibilidade. Então, lançou a primeira moeda, então 1/2 é a probabilidade de ser cara, 50%, né? Porque pode ser cara ou coroa apenas. Quando lançar a próxima moeda, qual vai ser a probabilidade? Vai ser 1/2 também, né? Porque vão ser duas moedas, a próxima moeda que tu vai lançar vai ter duas possibilidades e uma só é favorável, né? Que é sair cara. Então, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. 1/4 dividindo R$1 para 4 pessoas dá 25 centavos, né? Então é 0,25. Que é a mesma coisa, se tu quer escrever em porcentagem, é só andar a vírgula duas casas para a direita, né? Então é a mesma coisa que 25%. Então tá aí. Então a probabilidade é 25%. Então assim eu fiz pensando no princípio fundamental da contagem. Poderia fazer assim ainda também, olha só. A gente utiliza a letra ômega para descrever todo o nosso espaço de possibilidades. O que pode acontecer quando tu lança duas moedas? Pode cair cara, pode cair cara coroa, pode cair coroa cara ou pode cair coroa coroa. Qual é a probabilidade de sair duas caras? Tá aqui, ó. É duas caras, é uma possibilidade entre 4 possíveis. Então é 1 entre 4. Então a probabilidade é 1/4, ou seja, 25%.
Então, probabilidade nada nos diz mais do que a chance. Quais são as chances de acontecer um determinado evento sobre um total de possibilidades. 2. É interessante saber que vira e mexe cair questões de vestibular, Enem, xalá, que a gente precisa saber o que é moeda, o que é um dado, o que é um baralho. Então, essas coisas a gente tem que ler um pouquinho, né, também para ter um conhecimento geral. Então, qual é a probabilidade de obter soma 7 no lançamento de dois dados comuns? Então, os dados, eles são cubos, né? Que eles são numerados de 1 a 6. Então, tu vai lançar dois dados, a pergunta é qual é a probabilidade de obter soma 7. Então, primeiro, qual é o total de resultados possível? Total de possibilidades. Quando tu lança o primeiro dado, tu tem quantas possibilidades? Tem 6. Quando tu lança o segundo dado, quantas possibilidades tu tem? Tem 6 também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, só multiplicar, são 36 resultados possíveis de combinação que tu vai ter desses dois dados e os seus dois resultados. Eu quero saber qual é a probabilidade de cair soma 7. Então, vamos ver aqui. Ó. O que pode para dar soma 7? Pode acontecer de cair 1 e 6 e 1. Porque são dois dados, né? Pode cair 1 e 6 ou 6 e 1. Pode ser que caia 2 e 5, ou 5 e 2. Pode ser que caia 3 e 4, ou 4 e 3. E fechou. Esses são os casos, né? Então, tem 6 casos favoráveis que vão dar soma 7. Então, 6 casos favoráveis. Então, qual é a probabilidade? É o número de casos favoráveis, 6, sobre o total de possibilidades, que é 36. Então, resposta 1/6, né? Simplificando. Se transformasse aqui em porcentagem, vai dar um número quebrado, né? Tem que dizer aproximadamente. Fechou? Tem problemas que pedem para transformar em porcentagem. O que tu faz? Teria que dividir o 1 por 6, vai dar um número com vírgula. Andar vírgula duas casas para a direita, virou porcentagem. Mas tem questões também de vestibular, de provas aí, que aparece com a resposta em fração mesmo, sem problema nenhum. 3. Um dado honesto é lançado e observa-se que o número da face voltada para cima não é um número primo. Qual é a probabilidade desse número ser 6? Então, aqui, quem é o espaço de possibilidades? Eu vou escrever todo mundo, mas não é todo mundo, né? Porque tu sabe uma informação, então tu tem que considerar essa informação já na tua conta. Tá dito que, observa-se que a face voltada para cima não é um número primo, certo? Então, os números primos estão descartados, porque o número que está virado para cima não é um número primo. Então, os números primos eles estão descartados. Então, eu vou tirar os números primos daqui. Quem são os primos? O 2, o 3 e o 5. O 1 não é primo, o 4 não é primo e o 6 não é primo. Está dizendo que a face voltada para cima não é primo. Então, só pode ser 1, 4, 6. Então, teu espaço amostral ele tem 3 possibilidades. Qual é a probabilidade do número que caiu para cima ser o 6? Bom, é um caso favorável, que é ter caído 6, entre 3 casos possíveis, que é 1, 4, 6. Então, resposta 1/3, que é aproximadamente 33,33%. Certo? 4. 5 homens e 5 mulheres, repare que precisa saber análise combinatória, né? É muito importante nos problemas aqui a gente precisar usar análise combinatória. Então, volta lá, vê o vídeo de análise combinatória, exercita bem, porque é importante isso aí. Então, 5 homens e 5 mulheres são dispostos em fila indiana. Qual a probabilidade de que a primeira pessoa seja um homem? Tá. Primeiro, qual é o total de possibilidades de formar uma fila com 5 homens e 5 mulheres? Tem 10 pessoas, então vai misturar essas 10 pessoas, é 10 fatorial. Então, o total de possibilidades é 10 fatorial. Porque permutar, mexer N elementos diferentes é N fatorial. Como tu tem 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres, então tu vai misturar tudo, vai dar 10 fatorial. Então, letra A. Qual é a probabilidade da primeira pessoa ser um homem? Tá, até aqui é mais fácil, né? Essa daqui nem vai precisar muito desse total, né? Porque aqui a gente só tem que analisar a primeira posição. Então, imagina que tem as 10 pessoas lá e tu vai escolher quem vai vir para a primeira posição da fila. Certo? Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, tu vai escolher a pessoa que vai vir para a primeira posição da fila.
qual é a probabilidade de ser homem? Bom, quando for ver a primeira pessoa da fila, quantas pessoas possíveis tu tem para colocar na primeira posição da fila? Tem 10. Quantos são casos favoráveis, ou seja, que vão ser homens? Tem 5, né? Isso, 5. Eu ia contar aqui no desenho, né? Mas o desenho é ilustrativo, né? Mas tem... tem 10 pessoas mesmo, então eu escolhi bem aí do desenho. Então, tem 5 pessoas, 5 homens que vão fechar favoráveis a esse evento solicitado. Então, a probabilidade é 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa que 50%. Faz sentido, né? Tem 5 homens e 5 mulheres. Qual é a chance de começar com um homem? 50%. Agora, letra B. Qual é a probabilidade de que a primeira e a última pessoa sejam homens? Tá, agora vai complicar um pouquinho. Tá. Qual é o total de filas possíveis que tu consegue fazer? 10 fatorial. Certo? Que é misturar as 10 pessoas. Agora, qual é a probabilidade de que a primeira e a última sejam homens? Então, pensa assim, ó. Quando for escolher, tu tem que escolher a primeira posição, os do meio e a última posição. Quando for escolher a primeira pessoa que vai ficar aqui, tu tem 5 possibilidades. São 5 homens, né? Possíveis para o primeiro lugar. Quando for escolher a última pessoa, vão ter 4 possibilidades. 4 homens. Certo? Porque um homem já vai ter ido para o início, então vão ter 4 possibilidades para o final. Então tu gastou um homem no início e um no final. Sobraram quantos homens ainda para permutar no meio? 8, né? Quantas pessoas, né? Para permutar no meio? Sobraram os 3 homens e as 5 mulheres, então sobraram 8 pessoas. Então 8 fatorial aqui no meio. Então 5 homens possíveis para começar a fila, daí tu gasta um homem no início. 4 homens para finalizar a fila, já gastou 2 homens. Então ainda tem 3 homens e 5 mulheres, 8 pessoas para misturar aqui no meio. Então tá aí, essa é a probabilidade. Então vai ser 5 vezes 8 fatorial vezes 4, dividido por 10 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5 até 1, né? Só que eu vou parar no 8 fatorial. Se parou no meio, lembra que tem que deixar o símbolo, né? Que aí tu pode simplificar. Então vai ficar 20 sobre 90. Simplificando, 2 nonos. Então tá aí. Certo? Poderia fazer direto? Poderia também, mas eu fiz assim até pra gente recapitular um pouquinho de análise combinatória, né? Porque quando for fazer, qual é a probabilidade do primeiro ser homem? 5 de 10. Qual é a probabilidade do último ser homem? Bom, vão ter 9 pessoas disponíveis, imagina que já vai escolher a última pessoa, né? Vão ter 9 pessoas disponíveis e 4 vão ser homens. Então vai ser 5 décimos vezes 4 nonos, né? Que vai dar 20 sobre 90. É isso aí. 5. Qual a chance de ganhar na Mega Sena fazendo uma aposta simples? Na aposta simples, tu tem que do 1 até o 60 escolher 6 números, certo? E acertar os 6. Aqui não importa a ordem, né? Porque se sortear o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ou sortear o 6, 5, 4, 3, 2, 1, é a mesma sequência sorteada, né? Sequência não, os mesmos números sorteados, né? Então não importa a ordem. Então aqui eu vou usar uma combinação. E qual é o total de combinações possíveis que tu consegue fazer? Então isso é uma combinação. Tem do 1 até o 60, então são 60 números. E sempre são sorteados 6. Então uma combinação 66. Tem que botar a calculadora aqui para fazer essa conta aí para nós. Para a gente ver aproximadamente qual é a probabilidade. Deixa eu só ver onde é que anda a minha calculadora. Então, se tu fizer uma combinação 66, tu vai escolher 6 números entre os 60, né? Então, pega lá a fórmula, qualquer coisa da combinação, uma combinação NP é N fatorial dividido por N menos P fatorial, P fatorial. Então, é 60 fatorial dividido por 60 menos 6, que dá 54 fatorial, e 6 fatorial ainda. Eu vou fazer aqui na calculadora direto, para a gente ter o valor aqui. Então, uma combinação 66. Isso dá 50.063.860 casos possíveis na Mega Sena. Qual é a probabilidade de tu ser sorteado se tu fizer uma aposta simples? Bom, tu escolheu tu fez um jogo, né? Marcou o 3, o 24, o 16, o 39, o 40 e o 60. Tá aí. Então, é uma combinação de todas essas 50 milhões e poucas possíveis.
Então a probabilidade de tu ganhar na Mega Sena é um caso favorável, se tu fizer uma aposta só, né, simples, entre esse todo aqui. Deixa eu dividir aqui para ver. 1 dividido por isso, vezes 100. Isso dá 0,0000002 aproximadamente, né? Que vai dar uma aproximação, só confirmar. 5 zeros. Isso aí. 0,00002% de chance de ganhar na Mega Sena. Certo? Então tá aí. Lembrando que combinação não importa a ordem, né? Arranjo importa a ordem, lá da análise combinatória. Próximo. Uma urna contém 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tira-se sucessivamente 2 bolas. Qual é a probabilidade delas serem de mesma cor? Então, tu vai retirar 2 bolas e tu quer saber a probabilidade de ser a mesma cor. Tem 3 brancas e 4 pretas. O que pode acontecer? Pode sair uma branca e outra branca. Ou pode ser uma preta e outra preta. Esses são os casos favoráveis, né? Que vai tirar 2 bolas e as duas vão ser da mesma cor. Então, qual é a probabilidade de tirar uma branca e depois outra branca? Tá, tu tem na urna 3 brancas e 4 pretas, então tu tem no total 7 bolas, né, na urna. Quando for retirar a primeira, qual é a chance da primeira ser branca? Bom, tu tem 3 brancas entre as 7, então a primeira chance é 3/7. Tá, tirou a primeira branca, então sobraram 2 bolas brancas na urna e 6 bolas no total. Quando tu for tirar a próxima branca, a probabilidade de tirar branca de novo é 2/6, certo? Porque sobraram 2 brancas lá dentro entre 6 possíveis. Então esse é o caso de sair branca com branca. Só que eu vou ter que somar, aqui tem um ou, eu vou ter que somar com outro caso separado, que é sair preta e preta. Poderia ter acontecido isso, porque o enunciado pede a probabilidade de tirar a mesma cor. Então pode ser preta e preta. Então vamos lá. Qual é a chance de tirar a primeira preta? É 4 de 7. Imaginando que tem 7 bolas na urna, tu vai botar a mão lá dentro e tirar uma bola, a probabilidade de ser preta é 4 entre 7. Tirou a primeira preta. Qual é a chance da segunda ser preta? É 3 de 6. Então tá aí. Então a resposta vai ficar, que nem aqui já vou simplificar. 3 com 2 dá 6, dá para dividir com 6, vai dar 1/7. Aqui dá 12 dividido por 6 dá 2, dá 2/7. 1/7 mais 2/7, resposta 3/7, letra C. Tranquilo? 7. Dentro de um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. Qual é a probabilidade de que sejam escolhidas um homem e 2 mulheres? Então a gente vai ter que fazer a combinação, porque é formar tipo grupo, comissão, não importa a ordem, né? Então a probabilidade. Número de casos favoráveis primeiro. Vou fazer primeiro o total, que é mais fácil, né? Tem 2 homens e 4 mulheres, então são 6 pessoas. Tu vai escolher 3. E é só formar um grupo, não importa a ordem. Então, é uma combinação. Então, entre os 6, tu vai escolher 3. Isso é o total de casos possíveis. Tu tem que escolher 3 pessoas ao acaso. Em cima, eu vou colocar o favorável, que é o favorável do meu evento, que é a probabilidade de tirar um homem e 2 mulheres nesse grupo. Então, um homem. Tu tem que escolher um entre 2. Então, tu tem 2 possibilidades. Agora tem que escolher 2 mulheres entre 4. Vou fazer uma combinação, que é mais fácil. Uma combinação 4, 2. De 4 mulheres, tem que escolher 2. E aí, fechou. Então, vamos calcular isso. Então, vai ficar 2 vezes 4 fatorial dividido por 4 menos 2. 2 fatorial e o P, que é 2 fatorial. Combinação 6, 3 é 6 fatorial dividido por 6 menos 3, que dá 3 fatorial. E P fatorial, que é 3 fatorial. Tá aí. Então, vai dar... Em cima vai ficar 4 fatorial é 12, né? 2 fatorial é 2, então vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Então vai ficar 12 dividido por 4, que dá 3, vezes 2 dá 6. Embaixo, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3, porque tem um 3 fatorial embaixo também, daí corta. E o outro 3 fatorial é 6, então corta com 6. Então vai ficar só 5 vezes 4, que é 20. Então resposta 6 de 20. Dá para dividir por 2, né, em cima e embaixo, dá 3 décimos. Que é isso aqui, que é 30%. Resposta letra B. Fechou? Qualquer coisa faz as combinações separadinhas ali, né? Tá aqui a fórmula aqui em cima, a fórmula da combinação. 8. Em uma pesquisa realizada em uma faculdade, foram feitas 2 perguntas aos alunos.
120 falaram sim para ambas, 300 sim para a primeira, 250 sim para a segunda e 200 não responderam ambas. Se for escolher um aluno ao acaso, qual é a probabilidade dele ter respondido a primeira pergunta? Não ter respondido a primeira pergunta. Bom, caso clássico de conjuntos, né? Tu vai dividir em dois grupos. Quem falou sim para a primeira, quem falou sim para a segunda, aqui no meio quem falou sim para as duas, né? E fora quem não respondeu nenhuma das duas. Certo? Então, primeiro organiza em conjuntos. Vira e mexe tem questões de probabilidade que utilizam conjuntos junto. Então, vamos lá. 120 responderam sim a ambas. Então, 120 está aqui no meio. Sim para a primeira, sim para a segunda. 300 responderam sim para a primeira. Então, já tem 120. Então, aqui vai ter 180. Para fechar 300, sim para a primeira. 250 sim para a segunda. Então, falta 130 para fechar 250. E 200 não responderam ambas. Então, 200 fora. Então, qual é o total de pessoas que tu tem? Aqui dá 180 mais 120 dá 300, mais 130 dá 430, mais 200, 630. Esse é o total. Eu quero saber a probabilidade. Se eu sortear uma pessoa, qual é a probabilidade de ter respondido não à primeira? Então, não pode ter respondido a primeira. Então, vamos ver onde que está no desenho. Quem não respondeu a primeira? Essa daqui e essa daqui. Então, esses daqui que estão aqui dentro responderam sim para a primeira. Então, 130 mais 200, ou seja, 330. São os casos favoráveis de sortear alguém que respondeu não para a primeira pergunta. Qual é o total de possibilidades que tu tem? 630. Então, tá aí. Simplifica por 10 por 10. Depois por 3, né? Dá 11 sobre 21. Resposta à letra D. E para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre eventos independentes. Quando a gente tem na probabilidade essa expressão, que a gente tem alguns eventos que acontecem de descrição independentes, é que um não interfere no outro. A ocorrência de um não depende do outro. Então, a probabilidade de acontecer o A e o B, dado que os eventos são independentes, é só multiplicar as duas probabilidades. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A interseção é o E, né? Acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de acontecer A interseção B, isto é, acontecer A e B, é igual a PA, probabilidade de acontecer o A, vezes PB, que é a probabilidade de acontecer o B. Olha esse exemplo aqui. Exemplo bem nada a ver, mas só para a gente conceituar. Então, suponha os eventos a seguir independentes. A probabilidade da mulher estar viva daqui a 30 anos é 3/4. E a do seu marido é 3/5. Então, a probabilidade da mulher estar viva é 3/4. A probabilidade do marido, botar homem, estar vivo, 3/5. Calcule a probabilidade. Letra A. Apenas o homem estar vivo. O que é apenas o homem estar vivo? É o homem estar vivo e a mulher morta. Certo? Essa é a probabilidade de apenas o homem estar vivo. Então, como está pedindo para supor eventos independentes, é só multiplicar as duas. Então, qual é a probabilidade do homem estar vivo? 3/5. Qual é a probabilidade da mulher não estar viva? Se a chance dela estar viva é 3 entre 4, a chance dela não estar viva é 1 entre 4, que é o complementar, né? Para fechar 100%, para fechar 1 inteiro. Então, é 3/5 vezes 1/4, ou seja, 3 sobre 20, que é a mesma coisa, multiplica por 5 em cima e embaixo, 15 sobre 100, né? Então, 15%. Então, tem 15% de chance de só o homem estar vivo. Letra B, contrário. Qual é a chance de somente a mulher estar viva? Então, somente a mulher estar viva significa que o homem morreu, mas a mulher está viva. Então, qual é a chance do homem morrer? A chance do homem estar vivo é 3 entre 5. Então, a chance dele morrer é 2 entre 5. Complementar. Vezes, qual é a chance da mulher estar viva? 3/4. Então, tá aí. Então, multiplicando aqui, que dá para simplificar até, né? Vai dar 3 décimos. Ou seja, 30%. E C, qual é a chance de pelo menos um estar vivo? Que tem 3 opções, né? O que é pelo menos um estar vivo? É só o homem vivo, só a mulher viva, ou os dois vivos. Tem 3 casos. Tu pode calcular essas 3 probabilidades separadas
os 3 casos e somar, vai dar certo. Só que esse pelo menos 1 dá para ficar esperto porque é sempre mais fácil fazer o contrário. Qual é o contrário de pelo menos 1 vivo? É os 2 não vivos. Então seria qual é a chance dos 2 não estarem mais vivos? Então eu vou fazer o contrário primeiro. Qual é a chance dos 2 não estarem vivos? Então o homem não está vivo, é o contrário de 3 quintos, que é 2 quintos. Qual é o contrário da mulher não está mais viva? É o contrário de 3 quartos, que é 1 quarto. Então isso vai dar 2 sobre 20. Que é a mesma coisa que 1 décimo. É a mesma coisa que 10%. Então a chance dos 2 estarem mortos é 10%. Só que eu quero saber a chance de pelo menos 1 vivo. O contrário de os 2 mortos é pelo menos 1 deles está vivo. Então, resposta da letra C é o contrário de 10%, ou seja, 90%. Então, o pelo menos, quase sempre é legal tu pensar o contrário de pelo menos. Porque daí daqui a pouco auxilia que tu consegue já fazer direto uma conta só. Senão tu teria que calcular 3 casos. O que é pelo menos 1 vivo? É o homem vivo e a mulher morta, que é a letra A. Ou a mulher viva e o homem morto, que é a letra B. E ainda teria que somar ainda com o fato, com a probabilidade dos 2 estarem vivos. O homem vivo e a mulher viva. Porque é pelo menos 1, né? Pode ser os 2. Também chega lá. Até, se quiserem fazer, é interessante. Estamos quase acabando nossa aula. Gustavo e sua irmã viajaram de férias para cidades distintas. Os pais recomendaram que ambos telefonem quando chegarem ao destino. A experiência em férias anteriores mostra que nem sempre Gustavo e Caroline cumprem o desejo dos pais de ligarem quando chegar. A probabilidade do Gustavo ligar é 0,6, ou seja, 6 décimos, 60%. A probabilidade da Carolina ligar para os pais quando chegaram na viagem é 0,8, ou seja, 8 décimos, 80%. E a pergunta é, qual é a probabilidade de pelo menos um dos filhos ligar para os pais? Faz o contrário. Qual é a chance de pelo menos um ligar? É os 2 não ligarem. Então, calcula a probabilidade dos 2 não ligarem. Então, vai ficar assim. Qual é a chance do Gustavo não ligar? A chance dele ligar é 6 de 10. Então, dele não ligar é 4 de 10. Qual é a chance da Caroline não ligar? A chance dela telefonar é 8 de 10. Então, a dela não telefonar é 2 de 10. Então, 4 vezes 2 dá 8. 10 vezes 10 dá 100. 8%. Então, tá aí. Então, a chance deles não ligarem é 8%. Logo assim, a probabilidade de pelo menos um ligar, que é o que estava pedindo, é o contrário. O contrário de 8% é 92%. Certo? Então, tem 92% de chance de pelo menos um deles ligar para os pais avisando que chegaram no destino. 11. De uma urna contendo 4 bolas verdes e 2 amarelas, serão extraídas sucessivamente, sem reposição, 2 bolas. Se a primeira sorteada for amarela, qual é a probabilidade de a segunda ser também amarela? Então vamos lá. Quando tu tem uma condicional na probabilidade, a gente presume que a condicional já aconteceu. Certo? Acontece. Então tu já imagina que aquilo já aconteceu. Então tu tinha 4 verdes e 2 amarelas. Se a primeira sorteada foi amarela, então tu já sorteou uma amarela, então tu não tem mais 2 amarelas não, tem só mais uma amarela. Qual é a probabilidade da segunda ser amarela também? Então, direto, né? Então, probabilidade vai ser quanto? Vai ser tu pegar os casos favoráveis, é uma só agora, do total que tem na urna. Tem 4 verdes e uma amarela, então 5. Então, resposta 1/5. Que é a mesma coisa que 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Então, resposta 1/5. Então, essa era a letra A. Letra B. Qual a probabilidade de ambas as bolas sorteadas serem amarelas? Então, aqui não tem condicional. Agora, a gente pensa no caso básico, né? Então, tu vai retirar 2 bolas e qual é a probabilidade das 2 serem amarelas? Então, quando tu for tirar a primeira, tu tem 2 amarelas e 4 verdes. Então, tu vai ter 2 casos favoráveis entre 6 possíveis. Porque tem 4 mais 2, tem 6 possíveis, 6 bolas possíveis. 2 casos favoráveis, então é 2/6. Tirou a primeira amarela. Qual é a chance da segunda ser amarela? Bom, vai ter 1 entre 5. Então tá lá. Então vai dar 2 de 30. 2 sobre 30. Que é a mesma coisa que 1 sobre 15. Que não vou transformar, que vai dar número quebrado.
E para a gente fechar nossa aula, casos que a gente subdivide em duas classes. Olha esse problema aqui, ó. Um restaurante popular apresenta apenas 2 tipos de refeições. Pode ser salada completa ou com carne. 20% dos fregueses são o sexo masculino. Não, 20% dos fregueses do sexo masculino preferem a salada. Então, 20% dos homens gostam de salada. 30% das mulheres escolhem a carne. E 75% dos fregueses totais são homens. Então, tu vai dividir aqui em duas classes. Tu vai separar homem e mulher, vai dividir sobre o sexo, e vai dividir sobre o tipo de refeição que escolhe. Então, aqui é mais fácil a gente resolver esse problema fazendo uma tabela. Então, homem e mulher e o tipo de salada. Vou botar o total aqui e o total aqui. Então, aqui vai ser salada completa e aqui vai ser com base de carne. Certo? Então, nesse tipo de problema clássico, que a gente vai calcular uma porcentagem em cima de uma porcentagem, a gente não sabe quantos clientes são, eu posso supor um valor. Então, às vezes é muito interessante tu supor um valor nesse problema, como tu vai calcular uma porcentagem em cima de outra porcentagem, tu pode supor o valor, isso é válido. Então, vou supor aqui, é legal eu supor 100 pessoas ou 1000, são números que vão ser fáceis de calcular, né? Vou supor 1000, tá? Imagina que são 1000 fregueses no total. Eu vou pegar a informação que diz quantos homens tem. Tem 75% de homens. Então, se eu botei 1000, o total de homens é 750, 75%. Então, 250 são mulheres. Sim? Depois, 20% dos homens preferem salada. Então, os homens é 750. Tem que calcular 20% de 750. Cortar os zeros aqui. 2 zeros em cima, 2 zeros de baixo, vai dar 150. Então, 150 preferem salada. Como são 750, tira 150, 600 homens preferem carne. Agora, mulheres. 30% das mulheres escolhem a carne. Então, calcula 30% das mulheres. Então, 30% de 250. Então, dá 3 vezes 25, que dá 75. Então, 75 mulheres preferem carne. 250 menos 75, isso dá 175. E agora eu posso descobrir o total que gosta de salada e o total que gosta de carne. Então, salada, o total vai dar 325, total de carne 675. E tá pronta a tabela. E com a tabela a gente responde tudo o que está pedindo. Então, vamos lá. Letra A. Para um freguês sorteado ao acaso desse restaurante, obtenha a probabilidade. Então, sorteou ao acaso. Então, tu tem o total de 1000 pessoas possíveis. Então, o total de possibilidades é 1000. Qual é a probabilidade dele gostar de salada, preferir salada? Quantos que preferem salada no total? 325. Então, tá lá. 325 dividido por 1000, né? Vou cortar um zero só para tirar e a vírgula vai andar para cá, dá 32,5%. Então, a probabilidade de preferir salada é 32,5%. Letra B. Qual é a probabilidade de preferir carne, dado que é homem? Então, qual é a chance de preferir carne, dado que é homem? Então, agora eu vou olhar só para os homens, na verdade, né? Então, o total de homens é 750. Não vai ser 1000, né? Porque 1000 tem as mulheres junto. Aqui já é dado que é homem, né? Então, o meu total de possibilidades é 750. Qual é a chance dele preferir carne? 600. Então, é 600 de 750. Então, divide aqui, né? 60 dividido por 75 dá 0,8, 20%. Desculpa, 0,8 dá 80%. Eu tava falando aí 20% porque eu tava comparando aqui, né? Porque 20% dos homens gostam de salada, então 80% é a chance de gostar de carne, né? Dos homens. Então, letra B, 80%. E C, para fechar, qual é a probabilidade de ser uma mulher, dado que tu sabe que prefere salada? Então, agora o nosso total de possibilidades é quem gosta de salada. Quem gosta de salada? 325. Qual é a chance entre esses 325 ser uma mulher? 175. Então, é 175 de 325. Vou dividir aqui. Isso dá um número quebrado. Aproximadamente 54%.
E fechamos a aula de hoje. Tranquilo? Então, com isso, vocês conseguem ter um pouquinho de ideias de problemas de probabilidade, dá para resolver exercícios e começar a treinar. Fechou? Bom trabalho aí para todos, se cuidem e tchau, tchau.